como eu iniciei a minha fala. Que Deus queira, que Deus nos permita, que para cada circunstância da vida tem alguém para ouvir e falar o nosso lado da história. Agradeço a atenção e peço que os senhores despendam a mesma atenção para ouvir a doutora Joyce nas colocações que ela vai fazer. Obrigada. Obrigada, doutora. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar os aqui presentes de maneira bem breve. Cumprimento a excelentíssima senhora doutora Joyce, Rafael Anfá. Uma satisfação conhecê-la, doutora. Também a parabenizo pela forma como vem conduzindo os trabalhos realizados até aqui. Também quero cumprimentar o digníssimo representante do Ministério Público, doutor Márcio. É um prazer conhecê-lo, doutor. Concordo com o que o senhor falou sobre termos que combater a violência doméstica, com certeza. Mas discordo de muitos pontos trazidos pelo doutor, mas o fato de eu discordar não afasta de maneira alguma o meu respeito tanto pelo doutor quanto pelo órgão ministerial. Estamos apenas em lados opostos, mas isso não afasta o respeito de maneira alguma. Quero também cumprimentar a minha colega, minha amiga de profissão, doutora Ana Cristina Pires, com quem mais uma vez divido a tribuna. É motivo de muito orgulho para mim estar mais uma vez ao seu lado, doutora Ana, ter a sua competência, da sua dedicação, tudo que faz. E quero afirmar que a doutora, assim como eu, sabe dos inúmeros desafios que são estar nesse lugar que estamos hoje. Primeiro, nós sofremos inúmeros preconceitos. Primeiro, por sermos mulheres. Segundo, pela pouca idade, pelo pouco tempo que temos nessa área, nessa carreira. Por diversas vezes, o pouco tempo dessa profissão, colocam o nosso profissionalismo em xeque, duvidam da nossa capacidade e ainda assim enfrentamos mais preconceitos pela área que decidimos atuar. Somos advogadas criminalistas, atuantes no tribunal do júri, somos especialistas nessa área e eu tenho muito orgulho de usar essa roupa aqui e de hoje estar defendendo uma pessoa que é um cidadão, um ser humano que merece ser defendido. Fui questionada, e a doutora Ana também, inúmeras vezes, de como nós temos coragem em defender casos como que aqui está em julgamento. Mas eu entendo que ainda bem que existem advogados para defender. Ainda bem, porque se não existisse, nós viveríamos uma tirania. Sentou aqui, está condenado. Sentou aqui, é bandido, é vagabundo, é feminicida. É preciso ter alguém que venha aqui e escute o que essa pessoa tem a dizer, para que assim se chegue à dita justiça. É preciso ter alguém que escute, que sente ao lado do réu. A mídia, excelências, é totalmente parcial, não tem acesso ao processo e muitas vezes influencia as nossas decisões e nós não podemos permitir que isso aconteça aqui hoje. É preciso olhar ao processo e eu não tenho interesse nenhum de falar o que não está nos autos. Eu também quero cumprimentar os serventuários da Justiça, a Polícia Penal, a Polícia Militar. Agradeço por todo o desempenho que vem fazendo até aqui para que esse trabalho aconteça. Cumprimento o meu cliente, Marcelo. Agradeço, Marcelo, pela confiança depositada em meu trabalho, no trabalho da doutora Ana Cristina. Em seu nome também cumprimento seus familiares, em especial a Fernanda. Foram longos meses até chegarmos ao dia de hoje. Foram inúmeros desafios e percalços sofridos por nós até chegarmos a esse julgamento, que só nós sabemos o que passamos. Em uma dessas vindas para Caçador, para atender, eu acabei me acidentando. Graças a Deus, apenas danos materiais, mas foi suficiente para trazer um susto. Então, eu quero, assim, em seu nome, cumprimentar a sua irmã, a sua família que está aqui presente, seus amigos, e dizer que eu não imagino o que vocês estão vivendo. Eu não imagino. É utopia da minha parte dizer que eu consigo me colocar no lugar de vocês, porque eu não consigo. Eu sei que é injusto, que a pena, muitas vezes, ela passa para os familiares que nada tem a ver com a situação.
a família sofre muito, muito, sem merecer. E eu quero também cumprimentar vossas excelências e os 7, que aqui hoje compõem o Conselho de Sentença. Hoje os senhores desempenham um papel mais importante. O papel mais importante não é o exercido pela juíza, nem pelo promotor, tampouco pela defesa. O papel mais importante é o que os senhores estão exercendo. Mas é o mais difícil. Porque sim, hoje os senhores julgam. Hoje os senhores decidem qual vai ser a vida, qual vai ser o destino da vida do Marcelo. Só que para que os senhores cheguem a um veredito justo, é indispensável, assim como a doutora Ana falou, que nós escutemos os dois lados da história. Os excelentes já escutaram o que a acusação tinha para dizer, já escutaram também as nossas teses de defesa, que foram levantadas aqui pela doutora Ana. Nós buscamos sim a absolvição, nós buscamos se não a absolvição, desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, ou se não, pela violenta emoção. Mas também nós precisamos entender que pode ser uma eventual possibilidade que exista condenação. Que o Marcelo venha a ser condenado. E é nesse momento que eu estou aqui agora para pedir aos senhores que chegará dada situação, não terão que voltar naquilo que nós chamamos de qualificadoras e causas de aumento de pena também. Pois bem, temos várias qualificadoras nesse crime. Várias. O que é isso, qualificadora? Para explicar assim de maneira bem simples, mas bem simples mesmo, é algo que serve para aumentar a pena. Para fazer com que a pena vá lá, ó, bem alto. E eu preciso explicar aos senhores que sim, cada uma dessas qualificadoras devem ser retiradas. Porque houve um excesso por parte do Ministério Público. Inicio falando de uma qualificadora muito importante inserida em nosso ordenamento jurídico, chamada feminicídio. O feminicídio serve para aumentar a pena daqueles que matam mulheres. Porém, é indispensável para que essa qualificadora seja devidamente aplicada que o agente que cometeu o crime preencha alguns requisitos, os quais não foram preenchidos pelo Marcelo. No feminicídio, não basta que alguém chegue aqui e me mate. Não basta que alguém chegue aqui e mate a doutora Ana para que seja feminicídio. É preciso que exista, por parte daquele que comete o crime, o que a gente chama de menosprezo. Sabe, é quando a gente é uma mulher insignificante, quando a gente não nutre nenhum tipo de sentimento pela mulher, a mulher que ela fala não importa. Ainda deve haver o que a gente chama de discriminação. Se essa mesma pessoa que entrar aqui para me matar porque sou advogada, porque entende que lugar de mulher não é aqui, matar a doutora Ana porque é advogada, porque mulher não deve ser, é por discriminação. Ainda não estou falando de feminicídio. Entendam que o Marcelo não cometeu feminicídio porque ele não tinha por Letícia menosprezo. Ele não a discriminava. Ainda nós temos mais um requisito que é chamado, deve haver a violência doméstica dentro de um contexto de violência doméstica, mas isso deve ser em razão do gênero. Entendam que Marcelo não cometeu feminicídio. Ele não matou Letícia porque ela era mulher. Não foi por isso, excelências. Então, se os senhores querem fazer o que é certo, quando forem votar na requisitação, digam não para o feminicídio. Não, porque os requisitos não estão preenchidos. Não existem provas nesse processo que Marcelo tenha feito algo para Letícia porque ela era mulher, por a menosprezar, por discriminá-la. Ainda, o promotor sustentou aqui por várias vezes, vem se sustentando desde o início do processo, em mais uma qualificadora, que é aquela conhecida pelo motivo torto, pelo sentimento de posse, como o promotor várias vezes falou aqui. Eu concordo que sim, o sentimento de posse é algo torto. Você não aceitar o fim de um relacionamento é torto. É repugnante, é reprovável.
acontece nesse caso? Porque o Marcelo não tinha por Letícia um sentimento de posse, de não aceitar que ela tivesse outros relacionamentos. O que a gente vê nas mensagens que foram lidas pelo promotor aqui, algumas das mensagens, é que Marcelo tentava por diversas vezes reatar o seu relacionamento. Por diversas vezes ele buscou tentar reatar esse relacionamento. E a Letícia dava a ele esperanças. Ela continuava conversando com ele. Ela não era obrigada, tinha filho. Tudo bem, mas ela não precisava falar com ele. Não precisava. Podia ter bloqueado, mas ela gostava. Sim, porque Marcelo pergunta em dado momento para ela nas mensagens: me fala, eu quero ouvir de você, me fala. Você ainda gosta de mim? Ainda tem sentimento por mim? E ela responde: um pouco. Ela afirmava que gostava dele, que ainda tinha sentimentos. Ela dava esperanças para esse homem. Esperanças de uma possível reconciliação. E que crime comete uma pessoa que tenta reconciliar o seu casamento? Que tenta reconstruir a sua família? Que crime comete? Nenhum. Então não é torpe. É uma coisa super comum. Você termina um relacionamento enquanto há esperança, você tenta reconciliar. Era o caso deles. Terminava, voltava, terminava, voltava. O Marcelo, em momento algum nas mensagens, disse a Letícia: se eu te ver com outro, eu te mato. Ou fica comigo ou não fica com mais ninguém. Eu vou te matar, Letícia. Não. Em momento algum existiram essas ameaças por parte do Marcelo. Então nós não podemos afirmar que foi por ciúme, que foi por sentimento de posse, de não aceitar que ela tivesse outros relacionamentos. O que nós vemos nas mensagens é que sim, ele tentava reatar o relacionamento. Ele perguntava para ela se ela gostava dele ainda. Uma coisa super comum, normal, nada de exagerado. Então a defesa pede que os senhores tirem, sem medo algum, a qualificadora do motivo todo. Nós precisamos ter cuidado, muito cuidado, para que não passemos tudo na mesma peneira. Sim, o promotor veio aqui e falou dos diversos casos de violência doméstica que acontecem. Isso é uma realidade. Porém, quando os senhores sentam nesse lugar, ocupam essas cadeiras, precisam estar atentos ao que diz o processo. É ao processo que se deve olhar. Não se pode simplesmente, matou mulher é feminicida, matou mulher é torpe. Não, precisa olhar para o processo. Tem que ver se realmente cabe a qualificadora. Nesta situação, excelência, nesse caso, não. É não para a qualificadora do motivo todo. É não. Não estamos dentro dessa qualificadora, excelência. Temos mais uma, que foi inserida aqui que foi sustentada pelo Ministério Público, que foi inserida na denúncia, que se manteve até então, que é a qualificadora do meio que impossibilitou a defesa da vítima. Essa qualificadora é comumente chamada de surpresa. É quando o agente, aquele que comete o crime, ele tem a intenção de surpreender a vítima. Ele tem a intenção de impossibilitar a sua defesa. Quando ele faz de tal forma que não permite que a pessoa se defenda. Notem que o tiro que o Marcelo deu foi dado de frente. Pega nessa região, conforme o laudo pericial feito na vítima. Não foi nas costas, não foi na nuca, não foi em região. Ela sabia de onde estava vindo, ela sabia quem estava atacando. E mais, excelências, o Marcelo avisou que estava indo atrás dela. Depois de todas essas mensagens que ela mandou para ele, depois de ela ter ido na casa dele, quebrar tudo lá dentro, e ter mandado um monte de mensagem, só não chamou de santo, porque deu resto, depois de ela ter mandado todas essas mensagens, era o mínimo que ela... E ele ter avisado que ele iria até lá, nós não podemos falar que ela foi surpreendida. Não houve surpresa. É por isso também que nós pedimos a retirada desta qualificadora. Nós temos mais uma... Eu digo que de todas, certamente a doutora concorda, é uma causa de aumento cruel.
cruel que foi inserido. De todas as nossas conversas, Marcelo, era aquela que você mais pedia para que fosse falada. A que você mais implorava. A qual você jurou para mim, para a doutora Ana, por diversas vezes. Pelo amor de Deus, doutora, eu não fiz na frente do meu filho. Ele não viu. Ele não viu nada. O Eric não viu nada, doutora. Você tem que falar. Pelo amor de Deus, eu não fiz isso. Marcelo, eu estou falando. E eu acredito em você. Fielmente, eu acredito que você não fez isso na frente do seu filho. Que você não foi perverso a fazer isso na frente de uma criança de 2 anos. Não existem provas de que essa criança viu. Não é porque a criança estava no contexto que ela viu o Marcelo efetuar o disparo. Ah, estava no contexto, tem que colocar. Não. Se acontecer um crime na sala ao lado, a gente está aqui, nós estamos aqui, todos aqui. Mas nós não vimos. Então, essa causa de aumento de pena ela não deve ser considerada por vossas excelências. Hoje, o Marcelo nem é mais pai dos seus filhos. Como ele mesmo afirmou, não importa a pena que ele tenha, nenhuma condenação vai ser maior do que essa. Nenhuma dor pode ser maior do que essa. Eu perguntei a Fernanda como era o Marcelo como pai, como irmão, como filho. Sim, ele era um bom pai. Tanto que ficou com uma das crianças. Foi ele quem tirou o Eric da cena. Ah, ele não foi socorrer a Letícia, mas ele tirou o filho dali, levou para a irmã. A Fernanda afirmou que o Eric estava tranquilo. E mais, excelências, eu sou mãe. Eu tenho um filho hoje que tem 3 anos de idade. E desde sempre eu sou referência na vida dele. Desde que ele começou a caminhar ali com o seu aninho, um pouquinho menos até, qualquer coisa que acontece comigo, ele se desespera. Dado um momento aí, um tempo atrás, eu cortei meu dedo. Meu marido está aqui, não me deixa mentir. Eu cortei meu dedo e meu filho, na época, com 2 anos e meio, ele se desesperou. Ele se desesperou. Ah, que pena. Sim, mas eles entendem. Se ele tivesse matado, se o Eric tivesse visto o pai matar a mãe, o que esse menino faria era correr até a sua mãe. A mãe é referência para ele. Era ele, inclusive, que morava com ela. Ele correria até a sua mãe. Não existem naquele local, na cena do crime, vestígios de que essa criança esteve ali. Não existem vestígios de que essa criança tenha presenciado. Ela não viu. A própria irmã da Letícia afirmou que não sabia onde é que essa criança estava. Depois ela afirmou que ele estava lá fora. Essa criança não viu. A mais injusta que foi colocada de todos aqui, mas a causa mais injusta é essa causa de aumento de pena. Ter feito na frente do filho, a gente pediu um relatório psicológico dessa criança, porque como o Marcelo acabou perdendo, né, o seu poder de pai, foi feito aí um acompanhamento com essas crianças, e a gente pediu para ver como é que está a situação, se dizia alguma coisa que eles tenham visto. Claro que eles estão vivenciando uma fase muito difícil na vida deles. Eles perderam a mãe e também perderam o pai. Mas nada lá naquele relatório diz que o Eric tenha presenciado, tenha visto. É injusto colocar essa causa de aumento de pena, porque não tem provas. Não é, eu repito, não é porque a criança estava naquele contexto que ela viu os fatos, nem mesmo viu a mãe. Excelências, existem mais 2 situações que preciso pontuar aqui com os senhores. A primeira dessa situação é mais uma causa de aumento de pena. E a segunda é o crime de descumprimento de medida protetiva. As duas tratam mais ou menos a mesma coisa. E o crime aconteceu na vigência das medidas protetivas e porque Marcelo supostamente teria descumprido as medidas. Porém, eu quero que os senhores entendam o seguinte, para quem não tem conhecimento, as medidas protetivas buscam, como diz o próprio nome, proteger as mulheres que se encontram em situações de vulnerabilidade. Porém, é muito fácil conseguir que essas medidas protetivas sejam aplicadas.
Dificilmente, eu digo isso pela minha experiência como profissional, dificilmente uma mulher que perde medida protetiva vai ter esse direito negado. Dificilmente. Porque não precisa provar que foi ameaçada, porque não precisa provar as ameaças, não precisa provar a violência, basta dizer. Nessas situações, a palavra da vítima tem muito valor, só que, infelizmente, dada a facilidade de pedir as medidas e conseguir, você pode pedir quantas vezes quiser, tirar quantas vezes quiser, pede de novo. Se eu, por exemplo, pedir agora, amanhã eu quiser tirar, e lá pedir para tirar, posso fazer isso. E se depois, semana que vem, quiser pedir de novo, posso fazer. Quantas vezes eu quiser. Não tem um limite, um número máximo de vezes. A Letícia já tinha pedido várias vezes. Eu quero que vocês entendam que, infelizmente, existem muitas situações, e inclusive digo isso com conhecimento de causa, porque fizemos um júri há um tempo atrás, onde conseguimos a absolvição do nosso cliente, porque existem sim casos onde mulheres usam a Lei Maria da Penha, importantíssima lei, para vingança. Para fazer vingança privada mesmo. Como é o caso do Marcelo. Se o Marcelo tivesse qualquer coisa na sua ficha, não poderia fazer reciclagem, perderia o seu trabalho. Ela fazia, ela tirava, assim tá. Já vinha nessa situação. O Marcelo até acreditava que nem estavam mais vigentes as medidas, e além disso, muito além disso, excelências. Ela ia até a casa dele, como o Sidney afirmou aqui, o Sidney afirmou também em juízo, na delegacia, a Fernanda sabia também, Marcelo afirmou que eles mantinham o relacionamento apesar da separação. Estavam separados, porém não estavam. É até engraçado. Eles mantinham o relacionamento. Ela foi até a casa dele, ela foi lá. Ela disse nas mensagens. Ela estava lá na residência dele. Eles iam se comunicar naquele dia. O próprio relatório, claro que as mensagens não estão ali, né? Por quê? Porque iria favorecer Marcelo. Se é para favorecer, não vamos colocar. Não vamos colocar nada. O que for para tu ferrar, Marcelo, vamos colocar. É assim que está aquele relatório policial. Mas, quem fez, colocou lá. Eles tinham combinado de se encontrar naquele dia. As mensagens que eles trocaram combinando o encontro não estavam. Mas quem leu as mensagens mencionou lá no relatório que sim, eles iriam se encontrar naquele dia. Eles iriam sair. Como que eles estavam fazendo? Então, assim, não cabe aqui dizer que Marcelo descumpriu as medidas protetivas, sendo que há muito tempo eles já mantinham esse relacionamento, esse contato. É por isso que a defesa perde a absolvição do Marcelo no crime do descumprimento das medidas protetivas. A absolvição, apenas isso. É injusto dizer que esse homem, apenas ele descumpriu. Primeiro que ele achou que nem estava mais vigente, afinal eles estavam mantendo aí esse rolo, se é que posso dizer outra palavra. E essa causa de aumento de pena, da mesma forma, a gente perde, a defesa pede para os senhores a retiro. Excelência, pedir a retirada das qualificadoras não é pedir impunidade. Não é isso que nós buscamos aqui hoje, de maneira alguma. Só que se os senhores entenderem que Marcelo deve ser penalizado, o que nós pedimos, imploramos aos senhores, retirem os excessos da acusação, retirem as qualificadoras desse crime, absolvam ele pelo crime de descumprimento das medidas protetivas. Eu termino dizendo que a voz da acusação já se falou. A defesa, nesse momento, irá se silenciar. Daqui a pouco, é a voz dos senhores que irá ecoar dentro e fora dessas paredes, conforme a decisão tomada. Ali no banco, sentado, sozinho, o homem assiste a tragédia da sua vida. Na dúvida, os senhores não podem combinar. Se fizerem isso, estão mandando esse homem viver o seu inferno na terra.
pessoa que nesse dia vê a sua vida ser julgada pelos senhores é um ser humano. Ele é produto de uma vida de sentimentos, de emoções. Ele perdeu seu pai muito novo. Ele teve que ajudar a sua família. Nós queremos sim que Vossas Excelências julguem com os titanes da justiça. Mas também pedimos que Vossas Excelências julguem com vossos corações. E não esqueçam o nome da vida que está na mão de cada um dos senhores. Assim, eu termino agradecendo a atenção de cada um de vocês, tendo que eles abrem mão do tempo restante, Excelência. Obrigada. Obrigada, doutores. Doutoras. Consultou ao Ministério Público se pretende replicar. Finalizados